Agora vamos ver especificamente no caso de funções de duas variáveis, né? Então, no caso de funções de duas variáveis, definições: pontos interiores, pontos de fronteiras, abertos, fechados e espaço bidimensional. Primeiro, um ponto x0, y0, lembrando que tudo que é 0, 0, quer dizer que é um ponto fixo, né? Então aqui seria 3 e 4, isso que significa x0 e y0, é um ponto específico. Um ponto x0, y0 em uma região R, né, ou um conjunto no plano XY, é um ponto interior de R se é centro de um disco que está inteiramente em R. Por exemplo, esse ponto x0, y0, ele é um ponto interior. Por quê? A definição é bem intuitiva. Ele é interior porque está dentro do conjunto. Né? Veja bem, se esse ponto estivesse aqui, ele não seria interior. Né? Ele é interior porque ele tem existe um raio R que ao traçar essa circunferência, deixa esse ponto dentro do conjunto. Tá? Então, o ponto interior ele tem que ser centro de um disco, né, que está inteiramente em R. Tem que existir um disco. Por exemplo, se tiver aqui, ó, não vai ter nenhum disco que vai ter inteiramente em R. Então, o conceito de ponto interior ele é bem simples. É um ponto que está dentro do conjunto. Matematicamente, como que a gente mostra isso? A gente mostra que existe, que ele é centro de um disco de um raio maior que zero. Um ponto x0, y0 é um ponto de fronteira de R se todo o disco centrado em x0, y0 contém ao mesmo tempo pontos que estão em R dentro do conjunto, R é o conjunto, e do lado de fora de R. O ponto de fronteira propriamente dito não precisa pertencer a R. Então, também ponto fronteira, ele está na fronteira. Qualquer disquinho, qualquer disquinho que eu pegar aqui, por menor que seja o raio, né, o disco ele vai pegar uma parte dentro do conjunto e fora do conjunto, ou seja, ele está na fronteira, ele é o divisor do conjunto. Os pontos interiores de uma região, como um conjunto, compõem o interior da região. Bem intuitivo também, né? Então, o interior de um conjunto, de uma região, é o conjunto de todos os pontos interiores. Os pontos de fronteiras da região compõem sua fronteira. Tá falando aqui, ó. Os pontos interiores de uma região, como um conjunto, compõem o interior da região. Então, todos os pontos interiores aqui compõem o conjunto interior, é um conjunto interior. Os pontos de fronteira da região compõem sua fronteira, né? Aqui, nesse caso, não existe ponto, como a gente está vendo aqui, ele é menor que 1. Tá? Qual que é a regra que define essa região aqui? Ó? Essa região é formada por todos os pares ordenados, né, x, y, de forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1. Se vocês lembrarem disso aqui de pré-cálculo, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é a equação da circunferência. E então isso aqui é uma circunferência de centro 0, 0, né, e o raio ele é menor que 1, então ele não chega a 1. Então, tá vendo? Esse ponto aqui, ele é o ponto interior. Então, o conjunto de todos os pontos interiores forma a região interior. Uma região é aberta se consiste inteiramente de pontos interiores. Que eu acabei de falar para vocês. Essa região aqui não tem ponto de fronteira. Né? Por que ela não tem ponto de fronteira? Porque essa região ela é formada por todos os discos, né, cujos raios são menor que 1. Né? A regra são circunferências, circunferências com centro na origem, que o raio é menor que 1. Então ele chega até 0,9999, mas nunca chega no 1. Então não tem a fronteira. Qual é o último ponto aqui? Que não tem. Né? Se fosse menor ou igual, qual seria a fronteira? Todos os pontos cujo raio fossem 1. Tá? Ainda em funções de duas variáveis, então vá. Um ponto x0 e y0 é um ponto de fronteira de R, se todo... eu voltei, desculpa. Voltei e coloquei duas vezes. Vamos lá. Um ponto x0 e y0 é um ponto de fronteira de R, se todo disso é... Repetir essa parte aqui, desculpa, tá? Mas aqui tem um ponto de fronteira, tá vendo? A linha fechada. Quando o conjunto é aberto, ó, não tem a linha fechada, tá? No desenho não tem a linha fechada,
e ele é menor que, nesse caso é menor que zero, porque é uma circunferência menor que zero. Aqui ele tem a linha fechada, então todo ponto em cima da linha é um ponto de fronteira. Definições. Uma região no plano é limitada se está dentro de um disco de raio fixo. Tá? Caso contrário, não é limitada. Exemplos de conjuntos limitados no plano. Um segmento de reta, um pedaço de reta. Então, um pedaço de reta você sabe onde começa, onde termina. Você pode fazer um círculo englobando esse segmento de reta. Triângulos. Um triângulo, você sabe a área dele, então você pode jogar ele no plano, desenhar uma circunferência que engloba todo o triângulo. Retângulos, né, e circunferências, então todas as figuras geométricas definidas elas são limitadas. Né? Exemplo de conjuntos não limitados no plano. As retas. As retas são infinitas, né? Então não tem como você colocar uma circunferência, um disco, né? Com raio. Qual é o raio que você vai colocar? Raio infinito? Infinito não é definido. Os eixos ordenados, né? O eixo x, o eixo y, também eles são infinitos. Né? Os gráficos de funções definidas em intervalos infinitos, né? Se x vai para o infinito, então como que você vai fazer, se no gráfico, a função do gráfico x vai para o infinito, como que você vai fazer uma circunferência? Qual é o raio da circunferência? Não tem. Quadrantes, né? O primeiro quadrante, ele pega lá x positivo, y positivo, e então, tanto x vai para mais infinito, e y vai para mais infinito, então não tem uma circunferência. Qual é o raio da circunferência que você vai englobar todo um quadrante, ou o primeiro quadrante nesse caso, ou o segundo, qualquer um dos quadrantes. Semiplanos, né? A metade do plano. Exemplo, descreva o domínio da função. Ó, f de x é igual f de xy, né? Então, veja bem, a gente fala x1, x2, mas a gente fala x1, x2 até xn quando são várias variáveis. Mas geralmente, quando são duas ou três variáveis, o x1 a gente chama de x, o x2 a gente chama de y, e o x3 nós vamos chamar de z quando for três variáveis. Mas nada impede de, no lugar do x, colocar x1, no lugar do y, colocar x2. Tá? Mas é mais usual usar dessa forma quando nós estamos trabalhando com duas variáveis. Então, descreva o domínio da função f de xy igual a raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Nós até fizemos isso intuitivamente, né? Nós temos que domínio. O que é domínio? Se fosse função f de x, seriam os valores de x. Né? Como é f de xy, então são os valores de x e y. Essa é a única diferença do domínio de uma função de várias variáveis para uma função de uma variável só. Então, quem entende o domínio de uma função de uma variável não vai ter dificuldade nenhuma em entender esse novo conceito. Então, f de xy é igual a raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Novamente, quando pergunta o domínio de uma função, quais são as duas perguntinhas básicas que nós temos que fazer? Existe fração na expressão? Não. Não existe fração, não tem problema. Existe raiz de índice par? Ah, sim, existe. Aqui é raiz quadrada, raiz de índice par. Então, o que não pode acontecer numa raiz de índice par? O radicando, né? Quem está aqui, o resultado da expressão aqui, tem que ser positiva, não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, y menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós vamos passar aqui como que ficou. Olha, eu vou passar x, menos x ao quadrado vem para cá, mais x ao quadrado. Então, vai ficar y maior ou igual a x ao quadrado. Então, qual é o domínio dessa função? É todo par ordenado tal que y é maior ou igual a x ao quadrado. Então, o domínio de f é dado por domínio da minha função é formada por toda dupla xy, né, pertencente a r ao quadrado. Por que ele pertence a r ao quadrado? Porque é uma função de duas variáveis. Se fosse uma função de três variáveis, ele pertenceria a r ao cubo. E assim sucessivamente, sempre ele vai pertencer a r elevado à quantidade de variáveis que tem a minha função. Então aqui nós temos duas variáveis, então é o par ordenado xy, né? A dupla xy pertencente a R2, tal que y é maior ou igual a x ao quadrado. Por quê? Para que o resultado seja positivo. Como podemos ver, o domínio é a região fechada, do domínio nesse caso, né?
dessa expressão, nossa, f de xy é igual a y menos raiz quadrada de y menos x ao quadrado, o domínio é a região fechada, não limitada, mostrada na figura. Por que ela é fechada? Porque ela existe fronteira, né? Ela existe fronteira, o domínio, ela existe fronteira, porque é igual, se fosse menor, não existiria fronteira. Por que ela é não limitada? Porque, veja bem, o meu x ele pode ir para mais infinito, né? Ele pode ir para mais infinito, então ela não vai ter limite essa região. Então ela é fechada, porque tem fronteira, e ela é ilimitada, porque ela não tem fim. Como podemos ver, o domínio é a região fechada, não limitada, mostrada na figura. Tá? E por que é toda essa região? Porque veja bem, XY ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Tá? Qualquer lugar aqui eu posso colocar meu ponto XY. Tem vários pontos interiores aqui de XY. A parábola y igual a x ao quadrado é a fronteira do domínio, né? A parábola y menos x ao quadrado, essa parábola aqui, né? É a fronteira do domínio. Os pontos acima da parábola compõem o interior do domínio. Compõem o interior do domínio. E aí agora nós vamos interromper essa aula, porque ela ficou um pouquinho grande, e são conteúdos novos, e por enquanto nós vamos parar por aqui. Mas na próxima aula a gente continua vendo mais sobre funções de várias variáveis.